Amém. Irmãos, nós vamos dar um tempinho, então, na exposição do Evangelho de João, que é o pastor Neto que estava pregando. E eu vou começar aqui hoje a exposição do livro de Tiago, da Epístola de Tiago. Então, eu convido vocês já, pode abrindo suas Bíblias, na Epístola de Tiago, que vai ser o livro que nós estudaremos nesse período. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, contar um pouquinho a respeito da carta de Tiago, a Epístola de Tiago. Essa epístola é uma epístola que não sei que alguém já leu ela por completo. Levante sua mão. Ok? Se você está vindo regularmente no culto, você já leu, porque nós acabamos de ler ela antes de 1 Pedro, e nós lemos todo o livro de Tiago aqui no culto. Ela é uma epístola, uma carta extremamente prática, com conselhos muito práticos da vida cristã. E por isso, ela é amada por muita gente. A maioria das pessoas que leem Tiago se apaixonam pela carta de Tiago por causa dos seus conselhos extremamente práticos e fáceis em relação à vida cristã. Mas, em compensação, alguns odeiam a carta de Tiago. Posso citar um nome muito conhecido que não gostava muito da carta de Tiago, que era Martinho Lutero, o grande reformador. Lutero chamava essa carta de a Epístola de Palha. Ele dizia que o valor da Epístola de Tiago era como palha, não tinha valor nenhum. Né? Por que ele falava isso da Epístola de Tiago? Porque ele certamente não compreendeu totalmente o ensino de Tiago. Ele achava que Tiago contradizia em muitas coisas Paulo. Que Paulo sempre pregou muito a respeito da justificação pela fé, né? Que você, para ser salvo, basta crer no Senhor Jesus. E Tiago, ele foca muito na questão das obras, que o cristão ele tem que ter obra, ele tem que ter um reflexo, a pessoa tem que ver para o cristão e saber que aquilo ali é uma pessoa diferente. Mas, com o passar do tempo, e nos outros comentários posteriores, na segunda edição da Bíblia, que Lutero escreveu, a Bíblia em alemão, ele retira muitos comentários ruins a respeito da Epístola de Tiago, e certamente em vida mesmo ele percebeu a essência do ensino de Tiago, que Tiago não contradiz Paulo, ele simplesmente complementa o ensino de Paulo. Né? Então essa é uma carta muito preciosa, irmãos. Um pequeno contexto em relação à carta, antes de começar a exposição, sobre o autor. Quem foi o autor dessa carta? O autor, o próprio nome da carta diz, é a Epístola de Tiago, a carta de Tiago. Agora, quem foi Tiago? O autor dessa carta, também conhecido como Tiago o Justo, era o irmão de Jesus. Era um dos irmãos de Jesus. E Tiago, ele se converteu só depois que Jesus ressuscitou. Após a ressurreição de Jesus, é que Tiago, esse meio-irmão de Jesus, ele se converte e ele se torna um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Ele é, inclusive, mencionado nos livros dos pais da igreja como um dos pilares dessa igreja. E Tiago ele foi martirizado em aproximadamente 62 depois de Cristo. Ele sofreu martírio logo recentemente. E por isso, esse livro de Tiago é provavelmente o livro mais antigo do Novo Testamento. Foi o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. Foi essa Epístola de Tiago. E para quem Tiago escreve essa carta? E nós vemos aí no primeiro versículo já de Tiago. Então, se você já está com o livro aberto de Tiago, você já pode ver no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Então ele abre a sua carta com uma saudação ao remetente, aos remetentes da sua carta. Ele endereça ela às 12 tribos que se encontram na dispersação. Então a gente pode concluir, em relação aos destinatários, que eles eram cristãos judeus que haviam sido dispersos, eles tinham se espalhados da onde eles estavam, Jerusalém, em consequência da perseguição do Império Romano em relação aos cristãos e de inúmeros martírios que já estavam ocorrendo naquela época. O Império Romano determina uma grande perseguição atrás dos cristãos e essa perseguição ela era recheada de barbáries e mortes. Né? O cristão que não apostatasse da sua fé, aquele que não assinasse que ele não era de fato um cristão, ele sofria o martírio, ele era morto por causa disso. Então Tiago escreve para esse povo que estava fugindo disso, dessa intensa perseguição e desse risco de sofrer a morte. Então,
não há muito o que falar mais em relação ao contexto histórico dessa carta. Então, vamos direto à exposição. Irmão, certa vez um filósofo chamado Charlie Brown, não é o Charlie Brown Jr., nem o Charlie Brown do Snoopy, é um filósofo, ele disse uma vez que a vida ela é como um picolé, você deve lambê-la um dia de cada vez. O que ele quis dizer com isso? Ele queria dizer que a gente deve separar os nossos problemas diários e atacá-lo um problema de cada vez. Administrar os problemas da nossa vida de maneira que a gente possa, né, não enlouquecer, não perder o controle. E Jesus mesmo diz que a gente tem problemas suficientes a cada dia, né? A cada dia basta o seu mal, né? E hoje as pessoas procuram uma religião prática. As pessoas buscam uma religiosidade que seja prática, uma espiritualidade, uma experiência mística que lhe dê algum propósito para saírem de casa de manhã cedo e irem trabalhar. As pessoas querem uma razão, um motivo, algo que seja palpável, algo que seja prático. E a espiritualidade para a qual as pessoas procuram é do tipo que acalma o seu nervosismo, né? Que diminui a sua pressão sanguínea. Uma fé que realmente funcione. É isso que as pessoas buscam no mundo. E é disso que trata essa breve epístola de Tiago. Tiago fornece instruções práticas e claras do começo ao fim da carta. E essa é a razão por que muitas pessoas amam essa carta, porque é extremamente simples e fácil de ser compreendida. E é claro que também muitas pessoas evitam a leitura desse livro, porque na verdade a gente quer conselhos práticos, mas em especial o tipo de conselho que se molde com aquilo que a gente já acha que é o certo. A gente busca conselhos que se encaixem naquilo que a gente acredita como verdade. As pessoas, de modo geral, buscam isso. Então, muita gente pula de religião em religião, de igreja em igreja, até achar algum lugar que fale o que ela quer de fato ouvir. As pessoas buscam conselhos que se moldem àquilo que ela pensa que é verdade. Mas Tiago, ele não está nem um pouco preocupado em te dizer o que você quer ouvir. Tiago não. Ele não está preocupado nem com o que você quer ouvir, nem com o que a sociedade atual deseja escutar. Pelo contrário, Tiago vai vir com uma verdade, aí depois ele passa para outra verdade e mais uma verdade. Ele não se preocupa em ter indisposição com ninguém. E hoje nós vamos analisar uma dessas tantas verdades que nós vamos encontrar nessa epístola de Tiago, que é dos versículos 2 ao 4. Então vamos fazer a leitura desse texto. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Vamos orar. Amado soberano Deus, nós pedimos que a gente, de fato, o Senhor nos ilumine aqui essa noite para compreender esse texto de Tiago, Senhor. Nos ajuda a realmente extrair todas as verdades e preciosidades contidas nesses 2 versículos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós veremos aqui essa noite como Tiago vai destruir 3 mitos construídos em nossa cultura acerca do sofrimento, das dificuldades e das provações. Mitos esses que nós podemos possuir no nosso coração, mas que certamente o mundo alimenta de maneira muito forte. O primeiro mito. Mito número 1. Provações são ruins. Esse é o primeiro mito. Provações são ruins. Qual é o conceito de provações em nossa sociedade? O que há de bom em passar por alguma provação? Tempos difíceis são sempre considerados ruins. Vivemos hoje tempos de crise no nosso país. E aí a gente pensa, como podemos tirar algo de bom nisso? Nesse momento de tanta dificuldade, onde a gente vê lojas fechando, pessoas sem emprego, dificuldade para honrar os nossos compromissos mensais, como podemos achar algo de bom nisso?
E até mesmo no meio evangélico, no meio das igrejas, momentos difíceis são sempre considerados ruins. Fulano está com dificuldade. Ah, mas é porque tem algum pecado na vida desse irmão. Esse irmão está passando por isso porque alguma coisa errada tem. Ou ainda a falsa ideia do determinismo. Não aceite dificuldade na sua vida, meu irmão. Determine a vitória. Não aceite. Determine que você vai sair vitorioso. Essa é a ideia da igreja evangélica de hoje. E em ambos os casos, são conceitos de pessoas que nunca leram Tiago, ou nunca compreenderam de fato o ensino de Tiago. Vejamos o que diz no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda tristeza e sofrimento passardes por várias provações. Meus irmãos, determine a vitória todas as vezes que passarem por provações. Não. Tiago é claro, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passar por várias provações. Vamos lembrar qual que era a provação que os destinatários dessa carta estavam sofrendo? Perseguição, risco de morte, por causa da sua fé. Não era porque um colega do trabalho estava perseguindo eles, fazendo piadinhas por causa da fé dele, por causa do cristianismo. Não era por causa disso. Não era porque no fim do mês a gente não conseguiu pagar nossas contas e isso é uma dificuldade, isso é um sofrimento. Não. Era porque eles corriam o risco de morrer por causa da fé que eles tinham em Cristo. Essa era a provação que eles passavam. É claro, irmãos, que a resposta naturalmente humana de uma dificuldade não é a alegria. E Tiago sabia disso. Tiago tinha isso em mente quando ele escreve essa carta. Ele sabia que não é uma resposta humana ter alegria em meio ao sofrimento. Agora vejam no texto aí, a palavra que ele usa é tende. Tende por motivo de toda alegria. Aqui também poderia ser traduzida, irmãos, como essa palavra tende por considerai ou avaliai. Tiago aqui está sugerindo a necessidade de se tomar uma decisão. O que é notável aqui nessa ordem que ele aplica é que a reação da alegria não é natural. Ninguém se alegra por passar por essas provações. E a palavra aqui, traduzida como provações, que no grego é peirasmos, tem dois significados básicos no Novo Testamento. Ela pode se referir a uma atração interna ao pecado, como a gente pode ver em 1 Timóteo 6,9, que diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, peirasmos, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem em ruína e em perdição. Então, essa palavra aqui nesse versículo tem o sentido de um desejo íntimo de ficar rico. Essa tentação, essa provação, um desejo de ter dinheiro, um desejo pecaminoso no coração humano. Em outros casos, ela se aplica a aflições externas, especialmente perseguições, como é o caso do contexto desse povo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler a próxima semana aqui no culto. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge por meio de vós, destinado a provar-vos, palavra mesma aqui do texto, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outros casos ainda, a gente pode enxergar os dois sentidos no mesmo texto. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A mesma palavra grega, peirasmos. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, nesse texto de Tiago, devido à qualificação várias aqui, ele diz, tende por motivo de toda alegria eu passar por várias aprovações. Essa qualificação várias, a gente deve pensar tanto nas dificuldades comuns que toda pessoa enfrenta, como adversidades, como doenças e tudo mais, como coisas específicas que a gente precisa enfrentar como resultado da nossa fé, que era o caso dos destinatários do texto, que tinham que enfrentar aquela dificuldade de perseguição e risco por conta da sua fé em Cristo. Então, dessa forma,
as doenças, dificuldades financeiras, perseguições econômicas e sociais, e são todos esses temas que Tiago vai abordar ao longo dessa carta, e nós vamos ver cada um desses temas, elas devem ser consideradas pelos crentes como uma ocasião para a alegria. É isso que Tiago está dizendo. Agora, como se alegrar em meio a uma doença? Como achar alegria em meio a uma dificuldade financeira? Como achar alegria em meio a uma perseguição? Uma ilustração que a gente pode aplicar aqui é semelhante ao pai que leva seu filho para fazer uma vacina. O pai sabe que o filho vai sofrer a dor daquela injeção. O filho vai chorar, o filho vai berrar. Se for a Isabelle, nós vamos precisar de 3, 4 para segurar ela para poder dar essa injeção, né, Isabelle? Vai ser doloroso, vai ser sofrido. Mas o pai se alegra, porque ele sabe que aquele momento de dor é para o bem do filho dele. É porque uma proteção a mais para futuros problemas, para doenças mais à frente. Então é evidente que o cristão vai chorar, que o cristão vai ter dor, tristeza, vai passar muitas vezes por algum tipo de desgraça, desastres, perseguições e tudo mais. Tantas outras dificuldades comuns na nossa vida. E não é errado, e não é nem pecado dizer para Deus, Deus, está doendo, está ruim, está sofrido. Não é nenhum pecado, nenhum errado você chorar por isso. E não é isso que Tiago quer dizer. Sinta alegria o tempo inteiro e nunca chore em meio a essas dificuldades. Não. O próprio Jó é modelo de sofrimento para que a gente analise. Ao ser provado, ele sentiu profundamente a dor e a tristeza pela perda dos seus filhos, pela perda de tudo que ele tinha. Ele sofreu, sim, a angústia mental de não saber o porquê de tanto sofrimento. O ponto de Tiago era que os cristãos deveriam manter uma atitude de profunda alegria em meio a essas perseguições, em meio a opressões, em meio a doenças e tantas outras dificuldades. Ou seja, que os cristãos eles devem sofrer, mas humildemente. Devem sofrer pacientemente. Devem sofrer sem queixas, sem reclamações, sem amargura, sem crítica e principalmente sem atribuir a Deus falta da sua providência. Esse é o ponto de Tiago. Enquanto o mundo diz, provações são ruins, Deus diz que a gente pode sofrer com elas, mas que a gente deve encontrar as razões para se considerar as tribulações como motivo de alegria. E é isso que nós vamos ver agora, derrubando o próximo mito. Mito número 2. Provações só produzem sofrimento. O segundo mito é uma consequência lógica de você acreditar que todas as provações são ruins. Se você crê que todas as provações são ruins, você vai acreditar que provações elas só produzem sofrimento. Elas só produzem coisas ruins. E outra vez, acreditar nisso é negar as Escrituras e negar diretamente o que Tiago nos diz na sequência do texto, no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E assim como esse mito diz que as provações só produzem sofrimento, pelo motivo de que as provações são coisas ruins na nossa vida, o versículo 3 mostra o motivo pelo qual nós devemos querer encarar as provações com alegria. E a razão pelos quais os crentes devem reagir com alegria ao enfrentar várias provações é que elas são uma prova através da qual Deus opera para aperfeiçoar a nossa fé. O sofrimento é o meio do qual a nossa fé é testada, e testada no meio do fogo da adversidade. E ela então é purificada e então é fortalecida. E desta forma, a ideia não é de que as provações determinam se uma pessoa tem ou não tem fé.
Ao contrário disso, elas fortalecem a fé que já existe nas pessoas. Assim, pede-se ao cristão que reaja com alegria às provações, porque ele sabe que elas operam para produzir uma fé ainda mais profunda dentro dele, uma fé ainda mais forte dentro dele, uma fé ainda mais segura no Senhor que ele serve. E que tipo de fé é essa? Aqui, a fé é uma confiança individual nas promessas de Deus. É saber que em meio à dificuldade, Deus nos sustenta. É saber que em meio a crises financeiras, Deus está no controle e Ele não vai deixar faltar nada aos seus filhos. É saber que em meio a uma doença muito grave, muitas vezes terminal, Deus tem algo maior na eternidade para os seus filhos. Esta é a fé que Tiago fala aqui. Continuaremos a crer genuinamente em Cristo, mesmo que todas as coisas estejam dando errado ao nosso redor? Os judeus, para quem Tiago escreveu, que haviam crido em Cristo como Messias, e aqui a gente fala de judeu que se converteu, ou seja, judeu que está indo contra muitas pessoas líderes, muitos líderes da época, né? Que ficaram contra Cristo e se rebelaram contra Cristo, e aí o povo judeu escolhe aceitar Jesus como Messias prometido, Salvador enviado por Deus. Esses, Tiago está falando para eles, estariam dispostos a continuar crendo, mesmo que Deus permitisse que eles fossem terrivelmente afligidos. Continuaremos crendo, mesmo correndo risco de morte? E aí você pensa na perseguição, como a perseguição refinou a igreja da época, porque só era crente de fato quem era crente, né? Não existia no meio do povo pessoas que, eu vou ali porque eu acho legal o cristianismo, porque entrava o Império Romano pela porta ali e levava todo mundo para a morte. Se fosse nos nossos dias a perseguição, estaríamos todos aqui hoje correndo risco? Essa é a fé que está sendo testada. O portador da fé genuína, ele se aproxima de Cristo, não pelo que Deus pode dar, ou porque Deus pode lhe recompensar por isso, mas porque ele ama de fato a Cristo em qualquer circunstância. Independente da situação, ele ama a Cristo. E é esse elemento genuíno da fé que as tribulações visam descobrir. O que esses judeus sofrendo perseguição precisavam saber eram que suas muitas tribulações funcionavam como teste que visavam trazer à luz esse ponto. Vocês creem mesmo em Cristo como seu Senhor e Salvador? Essa provação vai testar a sua fé. Esse é o ponto. Não eram castigos enviados por Deus, mas disciplina paterna visando o crescimento do povo. Como que é a disciplina de um pai que ama seu filho? Você disciplina seu filho pelo simples prazer de vê-lo sofrer? Não. É porque a gente ama os nossos filhos que nós o corrigimos, que nós o disciplinamos, que nós impomos limites. Porque eu amo a minha filha, é que eu a disciplino. Não é porque eu amo a dor dela. Não. É por amor que a disciplina de Deus ocorre na nossa vida. E é todo esse processo que Tiago diz que produz a perseverança. Talvez, irmãos, a nossa reação emocional ela seja negativa de início, diante de uma dificuldade. Mas essa mesma emoção tem como seu propósito concedido por Deus. Deus permite que você sinta isso. Tudo está debaixo do controle dele. Ele força-nos a gente encarar essa pergunta. Eu confio realmente em Deus? Como eu digo que eu confio? É nessas horas que Deus testa. Você realmente confia em Deus? Na dificuldade? Como é fácil nós deixarmos as nossas emoções nos dominarem por completo, né? Mas as nossas emoções não nos levam a lugar algum. Uma boa ilustração para isso é comparar as emoções com uma corrente de ar e um piloto de avião. Se a corrente de ar corre em direção do avião, ela é útil. O cara vai voar mais rápido, vai economizar combustível.
Se o avião vira e vai em direção contrária ao vento, vai forçar mais o avião, vai gastar mais combustível, vai ter uma velocidade mais lenta. E se os ventos vierem de lado no avião? Aí o voo pode ser até perigoso, né? Ainda bem que o Vlad não está aqui para me corrigir, né? Piloto de avião. Se a corrente... as emoções, né, são assim para nós, como correntes de ar. De um lado, elas podem ser úteis, né? A gente, às vezes, né, que no momento de louvor, a gente sente de fato a presença de Deus, e isso é bom porque nos dá intimidade com Deus, nos dá confiança e tudo mais. Mas, por outro lado, as provações, elas podem produzir correntes de emoções que pode parecer vento cruzado, vento atravessado, vento de lado, quer derrubar o nosso aviãozinho. Então a gente tem que ter isso claro, irmãos. A gente não pode determinar a nossa direção a partir das nossas emoções, né? E como a gente vê isso presente, principalmente no nosso meio evangélico, né? Como as emoções conduzem uma igreja, como as emoções conduzem as pessoas, porque eu senti isso, eu senti aquilo, que Deus tocou no meu coração, né? Coisas emocionais e que não dizem a verdade. Nós temos que determinar a nossa direção a partir de Deus e da verdade que Ele diz com base nas Escrituras. Isso deve guiar a nossa vida. Se a nossa emoção estiver de acordo com a palavra de Deus, ok. Agora, se a nossa emoção não tiver base bíblica, cuidado, ela pode te levar para outro caminho. E à medida que nós vemos as provações fortalecerem a nossa fé e assim provarem a nossa fidelidade de Deus, que uma nova emoção surge, a alegria. Essa alegria que Tiago diz. Isso é o voar a favor do vento para o cristão. Eu tenho um exemplo, irmãos, da vida de um homem inglês chamado Norman Anderson. Ele faleceu em 1994. Ele foi um missionário e ele era funcionário do governo da Inglaterra no Oriente Médio. Ele era literalmente um estadista evangélico. Norman Anderson conheceu imenso sofrimento na sua vida. Todos os seus filhos, eles morreram antes dele. A sua esposa, ela teve uma terrível doença degenerativa que consumiu todos os últimos anos da vida dele. E, no entanto, um ano antes da sua morte, Norman Anderson disse ao seu pastor, era o Mark Denver, um pastor conhecido, que por meio de tudo que ele havia passado, ele foi capaz de conhecer a imensa bênção de Deus. Por tudo aquilo que a vida dele trouxe de dificuldades e do sofrimento, ele conseguia conhecer a bênção de Deus. Nem por um momento, irmãos, ele quis que seus filhos morressem prematuramente. Muito menos que a esposa dele ficasse doente. Mas mesmo nessas situações extremamente difíceis, ele conseguiu ver o amor do Pai. Ele conseguiu ver a bênção de Deus na vida dele. E é isto que Tiago nos diz. Deus, em seu imenso amor, Ele nos dá provações para que a gente teste a nossa fé. Ele dá aprovação para que a gente se desenvolva espiritualmente como crentes. Ele nos dá aprovação para que a gente se amadureça. Certa vez um poeta escreveu algo que ilustra muito bem. Ele diz assim no seu poema: caminhei 1 quilômetro com o prazer. Ele tagarelou o caminho todo, mas não me deixou nada mais sábio com tudo que ele tinha a dizer. Caminhei 1 quilômetro com a dor, e ela não proferiu uma palavra sequer. Mas quantas e maravilhosas coisas eu aprendi com ela, quando a dor caminhou comigo. Essa é a pura realidade. A dor nos aproxima de Deus de uma maneira que nós nunca experimentaríamos se tudo estivesse bem. Essa é a realidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Imensos casos que você lê na Bíblia, é essa a história. O mundo, ele nos diz que as dificuldades da vida só nos causam dor e sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que essas mesmas circunstâncias produzem frutos de justiça em nossa vida. Que Deus nos prova como um Pai bondoso, que em amor nos disciplina, nos corrige e nos instrui como filhos dele. Mito número 3.
Se a provação for longa demais, desista. Esse é um mito, irmãos, construído no coração de quem está passando por provações. Se a dificuldade for longa demais, desista. Esse mito diz que se as dificuldades forem demais, se o sofrimento estiver muito forte, então termina com ele. Desista. Não vale a pena continuar vivendo. Irmãos, eu sei que quando estamos com a nossa vida toda ajustada, isso pode até parecer bizarro. Mas uma pessoa que está com a vida repleta de dificuldades, e aí eu peço, coloque um exemplo das dificuldades que Jó passou e aplique para uma pessoa hoje em dia. Jó, ele era extremamente bem-sucedido em seus negócios. Ele era uma pessoa rica para sua época, possuía inúmeros bens, tinha empregados que o serviam, uma grande família, vários filhos, uma pessoa saudável, sem nenhum tipo de problema. Aí do dia para a noite, ele perde tudo. Tudo que ele tinha é tirado dele. Ele perde seus bens, ele perde seu dinheiro, ele perde todos os seus filhos de uma única vez em um desastre. Ele é cometido de uma grave doença e abandonado por todos. A única coisa que Jó não perde é o caco de telha para coçar as feridas abertas. O resto tudo é tirado dele. Será que na cabeça desse homem que esteja passando por essas dificuldades nos nossos dias, ou algo parecido, esse mito de desista não rondará os seus pensamentos? Acaba com esse sofrimento. Tira a sua própria vida. Cabe, desista. Pode ter certeza, irmãos, que pessoas que sofrem 1% da dor de Jó já começam a alimentar isso em suas cabeças. E podemos saber disso pelas estatísticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas por ano cometem suicídio no mundo. Ou seja, é uma pessoa a cada 40 segundos. É muita gente. Esse sim é um mito real e a gente deve ficar alerta. Eu não sei, irmãos, mas eu tenho quase certeza que todos nós aqui já conhecemos alguém que pensou no momento de depressão ou algo do tipo de tirar sua própria vida. Porque a maioria de nós conhece ou já ouviu falar de alguém que passou por um momento desses, de num momento de imensa dificuldade retirar sua própria vida. E a gente pode se questionar, por que uma pessoa decide acabar com a sua própria vida? É porque ela entende que não existem mais motivos para continuar. Ela entende que a morte é um alívio. É o alívio que ela necessita para aliviar, para estancar a sua dor. Ela entende que não vale a pena perseverar. Mas Tiago nos diz no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tiago aqui acrescenta que a perseverança produzida no verso 3 ainda não é o final do processo. A obra deve continuar até a perfeição. Em outras palavras, irmãos, os judeus cristãos, eles deveriam permitir que a perseverança fosse plena e completamente produzida neles, por meio das provações e dificuldades. Eles não deveriam desistir e desanimar em meio a tribulações que eles enfrentavam, mas suportar até que a perseverança fosse plenamente aperfeiçoada neles, até que a ação fosse completa. O objetivo final de Deus com aprovações, segundo o texto aqui de Tiago, é que eles sejam perfeitos e íntegros e nada deficiente. A perfeição, como alvo supremo da vida cristã, ela foi ensinada por Jesus no Sermão do Monte. Ser perfeito aqui não significa uma vida plenamente isenta do pecado. Essa palavra aqui, perfeito, no grego, ela pode ter o significado como finalizado, como adulto, como maturidade. Inclusive, a NVI, Nova Versão Internacional, ela traz o texto, em vez de perfeito, ela traz a palavra maduro. Ao contrário da ARA, da Almeida Revista Atualizada, que traz a palavra perfeito. Na NVI diz assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. João Calvino, irmãos, ele concorda com essa tradução da NVI.
Em seu comentário de Tiago, ele diz o seguinte: prefiro interpretar perfeito e íntegro como constantes, pois há muitos que mostram a princípio uma grandeza heróica, mas depois se tornam fracos e cansados. Tiago aqui exorta os que desejam ser perfeitos e íntegros a que perseverem até o fim. Então, João Calvino, ele interpretava que o perfeito como uma pessoa constante, uma pessoa que não é instável, né? E essa era a perfeição que o crente devia almejar. E Tiago coloca a perseverança sob tribulações como o ideal da vida cristã, o ideal da perfeição cristã a ser colocada nesse mundo. E nesse sentido, os perseverantes em nada seriam deficientes como cristão, nada lhe faltariam. Quando você consegue perseverar até o fim numa provação, é sinal de que você é um cristão perfeito, um cristão maduro, aos olhos do nosso Deus, do nosso Senhor. E que bênção, que alegria poder passar por uma dificuldade e ser aprovado no final dessa difícil jornada. Isso é o selo de Deus de que você é um cristão maduro. Você conseguiu. Esse é o objetivo de Deus com as dificuldades. Não haveria nenhuma ilustração que eu pudesse trazer aqui que contasse melhor ou representasse melhor tudo isso do que a história de Jó. Em meio ao sofrimento, Jó, ele se questiona os motivos pelo qual ele estava passando por tanta dor. Ele não entendia. Ele queria falar diretamente com Deus e questionar Deus sobre isso. E esse questionamento de Jó é um questionamento que todos nós somos tentados a fazer a Deus em momentos de dificuldade, em momentos de dor. Eu peço que você agora, nesse momento, faça um pequeno exercício e se coloque nessa situação de Jó. Se coloque nesse momento onde ele questiona o que muitos de nós já fizemos alguma vez na nossa vida, ou já ficamos tentados em um momento de dificuldade fazer para Deus. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Então, eu vou ler aqui uma compilação dos 4 últimos capítulos do livro de Jó, onde Deus responde essa pergunta que Jó fez para ele, e que muitos de nós já podemos ter feito em algum momento de dor e de sofrimento. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? E aí, Deus se faz presente a Jó e responde. Então, o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o qual foram postos? E quem colocou sua pedra na esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu o ventre materno? Quando vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da abstração delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho
por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para tempestades trovejantes, para fazer chover na terra em que não vive homem nenhum, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa? Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? O seu braço é como o de Deus? E a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de resplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo o orgulhoso e lança-o para fora da terra. Olhe para o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos junto no pó. Encurba o rosto dele do túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Então Jó respondeu novamente ao Senhor: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscure o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Essa é a reação de Jó quando ele questiona Deus e Deus mostra quem ele é, né? Senhor, meus ouvidos te ouviram a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando a gente conhece o Deus da Bíblia, a gente não tem coragem. Por que, Deus? Por que tu faz isso comigo? Porque Ele é todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas. E Ele tem um plano perfeito para nós. É isso que a Bíblia nos diz. Deus é perfeito. E quando uma pessoa resolve acabar o seu próprio sofrimento, ou quando uma pessoa questiona por que eu estou passando por isso, colocando em dúvida o cuidado e as promessas do Senhor, ela na verdade está dizendo que não precisa de Deus. E que ela pode resolver por si mesma os seus próprios problemas. Essa pessoa, ela toma para si um lugar que pertence apenas a Deus. E é isso que Jó compreendeu quando ele disse: sei que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, nós vimos hoje 3 mitos cultivados pela nossa geração e que foram derrubados por Tiago na sua carta. Mito número 1, provações são ruins. Mito número 2, provações só produzem sofrimento. E mito número 3, se a provação for longa demais, desista. Para concluir, irmãos, algumas aplicações práticas em relação a esse texto. Saibam que todos passarão por dificuldade e sofrimento. Isso não é privilégio de ninguém. Todas as pessoas, em momento algum da sua vida, vão passar por momentos de dor, vão passar por momentos de perda de alguém querido, vão passar por momentos de sofrimento e de tristeza. Todos nós passaremos por isso, irmãos. Não busque a Deus
pelo simples alívio da dor. Não busque a Deus porque Deus pode te ajudar na sua dificuldade financeira. Não busque a Deus porque Deus pode te dar um milagre, Deus pode fazer. Não. Deus tem muito mais a nos oferecer. Deus tem muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que apenas bênçãos terrenas. Deus tem um futuro na eternidade com Ele, em comunhão com Ele. É isso que basta, é isso que importa, irmãos. Essa vida passa num piscar de olhos. Num piscar de olhos. O que são 80, 90 anos em comparação com a eternidade? O que são? O que é esse tempo comparado ao que nos espera? Nós temos um tempo muito curto para tomar uma decisão muito importante. Um tempo muito curto para tomar uma decisão muito importante. O que faremos com Jesus Cristo? Isso vai determinar a nossa eternidade, irmãos. Não seja uma pessoa murmuradora. Não seja, irmãos. Murmuração é um pecado terrível. Deus não se alegra com reclamação. Deus não se alegra quando você diz que nada está bom. Saiba que Deus cuida de tudo. Confie em Deus, mesmo quando tudo aponta para o lado contrário, onde só tem dor e sofrimento. Não murmure, não reclame, confie em Deus, em sua promessa. Confie, persevere, lute por isso. Entenda que Deus, Ele trabalha em nosso caráter por meio das provações e das dificuldades. Não reclame. Saiba que Deus está te moldando. Deus está aperfeiçoando a sua vida. Nunca duvide de Deus, irmãos. Nunca. Vamos orar.